Olá, bom dia, que Deus abençoe você. Aqui em Gênesis capítulo 29, versículo 31, está escrito assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fila fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Versículo 32, concebeu, pois Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou de Ruben. Pois disso, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará meu marido. Veja, a gente está acompanhando, através da lição da Escola Sabatina, nessa semana, a história de Jacó, né? E Jacó, ele amou Raquel, foi um amor assim à primeira vista, né? Ele apaixonou por ela. E ele trabalhou 7 anos por amor a ela, e a Bíblia fala que esses 7 anos passou muito rápido. Mas quando ele foi receber a sua mulher, Labão deu a Lia como esposa. Ele ficou ali decepcionado porque ele amava era Raquel. E ele então trabalhou mais 7 anos por amor a Raquel. Então Jacó teve ali duas mulheres, duas esposas. E a gente percebe que na Bíblia, muitos homens, talvez a maioria deles, até homens de Deus, tiveram mais de uma mulher. Né? E a pergunta às vezes que surge é por que esses homens de Deus tiveram mais de uma mulher? A resposta que eu posso encontrar é que nunca foi a vontade de Deus que um homem tivesse mais de uma mulher. A vontade de Deus é que homens tivessem uma só mulher. Mas Deus tolerou isso, né? Talvez porque ele não tinha grande luz sobre isso, né? Com a vinda de Cristo, tivemos mais luzes, né? Nós encontramos até referência na Bíblia sobre isso. Mas o primeiro relato na Bíblia de que um homem teve mais de uma mulher, nós encontramos em Gênesis capítulo 4, versículo 19, um homem chamado Lameque, filho de Caim. Ele era descendente de Caim. E os descendentes de Caim, Deus, a Bíblia chama de filho dos homens, né? Ao passo que os filhos de Sete são chamados filhos de Deus. Então, os filhos dos homens, né? Os filhos do pecado. Ali a gente vê ele tomou duas mulheres. E isso parece que se tornou uma tradição, né, um costume na época, e Deus tolerou isso. Né? A gente não vê assim, Deus repreendendo. Né? Deus tolerou, mas nunca foi a vontade de Deus. Por exemplo, quando Deus criou Adão e Eva, Deus fez uma Eva só para Adão, não fez duas Evas. Né? Então a gente já percebe que a vontade de Deus é que o homem tenha uma só mulher. Né? Mas aqui, voltando à história aqui de Lia, né? Lia era desprezada. Né? Porque é impossível você amar duas coisas ao mesmo tempo. Né? Você ama um e despreza a outra. A Bíblia fala, não podemos ter dois senhores. Né? Ou a gente ama um e despreza o outro. Então, no caso aqui de Jacó, ele amava mais Raquel. Então, vendo o Senhor isso, o Senhor abençoou, dando um filho. E ela teve 7 filhos. Né? 7 filhos. Mas eu quero frisar aqui no primeiro, né? Ela chamou de Ruben, dizendo: o Senhor atendeu a minha aflição, né? Ou seja, a oração. Ela era uma mulher de oração. A Bíblia fala pouco sobre Lia, mas a gente percebe que era uma mulher de oração. Ela clamou muito a Deus, abriu o coração a Deus, né? E imagina ela falar da sua aflição por ser rejeitada. E Deus usou de misericórdia para com ela, né? Concedendo a ela um filho, né? Deus, nós podemos assim dizer, tornou acontecimentos ruins em bênção, né? E ela teve 7 filhos, como disse, né? Todas as vezes que ela tinha um filho, ela dizia: talvez meu marido agora olhe para mim, me ame, mas não é assim que acontece, né? Eu quero dizer para vocês que no Novo Testamento a gente tem luz, né? Já fala sobre isso, né? O marido ter uma só mulher. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículo 19, lá fala assim: maridos, falando aos homens em gerais, né? Amai vossa esposa. Veja, está no singular, não diz esposas. Em Efésios 5, versículo 25, diz a mesma forma, diz: maridos, amai vossa mulher,
também está no singular. E é interessante que aqui no livro de 1 Timóteo capítulo 3, aqui falando sobre o episcopato, ou sobre o ancianato, um dos requisitos era que o marido tivesse uma só mulher. Eu vou ler para você. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 fala assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, ou ancianato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Ele fala temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, Mas uma das características era uma só mulher. Então, a mensagem que fica para nós nessa manhã, aqui tomando aqui a história de Lia, é que Deus é misericordioso, Deus nos abençoe, mesmo quando uma família talvez erra, no caso aqui de Jacó, ele teve 2 mulheres, não foi a vontade de Deus, mas Deus assim mesmo o abençoou, Ele teve 12 filhos, Só Lia teve 7. Então a lição que fica para a gente nessa manhã é que Deus ele é misericordioso. Talvez eu esteja falando para alguém que está passando por um momento difícil, está com o coração aflito, No caso de Lia, o coração dela estava aflita porque ela viu que o marido não a amava. Talvez você está aflita aí, talvez não seja esse o motivo, talvez seja um outro motivo. Mas eu quero dizer que Deus é misericordioso. Deus está olhando para você. Deus vai abençoar você. No momento certo, no momento de Deus, Deus vai abençoar você. Se você continuar lendo a história aqui de Gênesis, capítulo 29, você vai ver também que Raquel também sofria, porque Raquel não tinha filhos, E depois que Lia cessou de dar filho, Deus lembrou dela e deu ela também 2 filhos. Deus também o abençoou. Deus sempre nos abençoa. Que Deus abençoe você nessa manhã, nesse dia. Lembra, não se esqueça, Ele te ama muito, está cuidando de você, cuidou até agora, então fica em paz, fica tranquilo, Deus, Ele está cuidando de nós. E não se esqueça, viu? A vontade de Deus que o homem tenha só uma só mulher e que a mulher só tenha um marido. Gostou dessa mensagem? Dá um like aí dizendo que gostou, se não também dá um like dizendo que não gostou, comente aí e compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe você. Forte abraço.